Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. O desacordo do líder centrista com a taxa sobre as pensões, proposta por Pedro Passos Coelho, mostra a crise de unanimidade no governo de coligação PSD-CDS. O primeiro-ministro já garantiu ao GT que esta medida não irá para a frente. À luz das últimas medidas de austeridade conhecidas na passada sexta-feira, através do discurso do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, desta vez subiu ao palco o líder do CDS, Paulo Portas, que parece estar em desacordo com o primeiro-ministro. No domingo, o líder centrista fez um discurso onde assumiu a sua oposição à taxa sobre as pensões de reforma. Posto isto, o cenário revela uma crise de credibilidade e de unanimidade no governo. O líder do CDS garante que esta é uma questão que pode pôr em causa a continuidade da coligação. Paulo Portas mostra-se preocupado com a atual situação que os reformados atravessam no país e receia que a medida imposta por Pedro Passos Coelho possa agravar ainda mais a situação dos pensionistas em Portugal. A medida pode mesmo não ir para a frente. Por um lado, o primeiro-ministro referiu que todo o pacote apresentado será discutido e que, ao tudo indica, já garantiu à Central Sindical UGT que CDS vai apresentar alternativas a esta medida. Recordando, entre o leque das novas medidas de austeridade está também patente a eliminação de 30 mil funcionários públicos, o aumento da idade de reforma de 65 para 66 anos e o prolongamento da jornada de trabalho dos trabalhadores públicos de 35 para 40 horas semanais. Nesta terça-feira, a equipa de técnicos da Troika iniciou em Lisboa uma nova visita a Portugal com o propósito de analisar as últimas medidas de austeridade já anunciadas pelo governo. Fontes de Carvalho foi o nome escolhido para mandatário da candidatura de Pedro da Vinha Costa, candidato do PSD à Câmara de Matosinhos. O local privilegiou a vista sobre o mar para divulgar o nome do mandatário da candidatura de Pedro da Vinha Costa à Câmara de Matosinhos. Fontes de Carvalho foi o eleito num convite que diz ter sido uma surpresa, mas que não hesitou em aceitar. Olha, de uma maneira muito inesperada. Eu conheço o Dr. Pedro Vinha há uns anos e numa conversa meramente circunstancial falamos da candidatura. Ele, numa primeira fase, convidou-me para fazer parte da Comissão de Honra e depois foi inesperado o convite, passado uns dias, para ser mandatário da candidatura, quando estava muito longe de mim esta responsabilidade. Acho que realmente Matosinhos não tem tido a sorte de ter como timoneiros pessoas que estão viradas para o futuro. E hoje nós temos que pensar que efetivamente a grande preocupação dos autarcas, dos políticos todos, mas particularmente dos autarcas, é precisamente a criação de condições para que nós tenhamos melhor futuro, sobretudo melhor futuro para os nossos jovens. Já para Pedro da Vinha Costa, o nome escolhido para mandatário identifica-se com os parâmetros pelos quais se rege a candidatura. O mandatário é, de alguma maneira, o representante da candidatura. E no caso concreto, o professor Manuel Fontes de Carvalho, que nos deu a honra de aceitar ser o mandatário da candidatura, é de facto uma excelente representação. O professor Fontes de Carvalho foi bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, é professor universitário, é membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e de alguma maneira personifica justamente aquilo que nós pretendemos para Matosinhos. Isto é uma pessoa ligada à ciência, ligada à cultura, com fortíssimas ligações à Universidade do Porto, é uma pessoa com uma forte intervenção cívica e, portanto, isto é aquilo que nós queremos que Matosinhos seja. Uma candidatura focada no futuro, onde o candidato já apresentou as linhas mestres da sua candidatura, que passam por criar mais emprego através da atração de investimento, construção de um parque industrial estruturado e promoção de políticas fiscais competitivas, apostar na restauração e apostar no turismo, tirando proveito da ligação ao mar. O mar é a montra deste concelho.
É uma riqueza fantástica que nós temos e que estamos a subaproveitar. Estamos a subaproveitar do ponto de vista turístico, estamos a subaproveitar do ponto de vista cultural, do ponto de vista desportivo. Temos que ter a praia a funcionar durante 12 meses do ano. Temos de criar condições para que quem venha à praia de Matosinhos se sinta bem, criando espaços de casas de banho, chuveiros. Temos de ser mais atrativos para os surfistas que vêm a Matosinhos e transformar Matosinhos de facto numa meca do surf e dos desportos aquáticos no norte do país. Temos de ser capazes de aproveitar aquilo que o mar também nos traz do ponto de vista económico. Portanto, temos no fundo que nos voltar de novo para o mar, mas voltar com seriedade. Com o lema para Matosinhos vencer, a estrutura está montada e mesmo assim o candidato do PST a Matosinhos lança um desafio aos restantes candidatos. Deixei um desafio, que é o desafio, mais do que o desafio, é um convite. É um convite para que façamos entre todos debates, para trocarmos ideias, para confrontarmos projetos, por forma a que os matosinhenses possam decidir em consciência nas próximas eleições autárquicas. Um convite em jeito de desafio, onde pretendem esgrimar propostas e preparar as autárquicas de 2013. Durante a fase mais crítica dos incêndios em Portugal, o Concelho de Gaia vai contar com 30 beneficiários do RSI para vigiar a floresta. Este é o segundo ano que a medida entra em vigor na autarquia, uma ajuda que pode ser fundamental na prevenção. Em Gaia, cerca de 30 beneficiários do Rendimento Social de Inserção vão ser, durante o verão, vigilantes florestais do concelho. A medida foi criada pelo Governo em 2012 e tem como objetivo que estes beneficiários possam prestar atividades socialmente úteis em entidades públicas ou do setor social. À semelhança do ano passado, a autarquia de Gaia vai fazer destes cidadãos vigilantes da floresta. Que nós este ano vamos ter novamente um conjunto de cidadãos que neste momento são beneficiários do RSI em Vila Nova de Gaia a fazerem vigilância florestal, um programa do Governo que nós o ano passado fomos o único concelho do Distrito do Porto que aproveitou esse programa para colocar pessoas que, pronto, infelizmente não têm agora possibilidade de estar a trabalhar e, portanto, são beneficiários do RSI e trabalharam connosco o ano passado e foram 3 meses de verão em que nós, no balanço que fazemos dos fogos florestais, conseguimos notar uma importância da presença desses vigilantes florestais. O vereador falava à margem da cerimónia que assinalou os 174 anos da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, fundada em 1834 por Decreto Régio de Dona Maria II. Os vigilantes trabalharão em equipas e a partir de 1 de julho, o dia que marca o início da fase Charlie, a fase crítica de combate aos incêndios florestais no nosso país. O trabalho acaba no fim de setembro. Ainda à margem da cerimónia, o comandante dos sapadores aproveitou a data para sublinhar as dificuldades e a necessidade de rejuvenescer a sua companhia. E o futuro, como eu disse, é um futuro cheio de dificuldades, cheio de espinhos, não é? Que reflete o que o país está a atravessar, mas que nós, portanto, nem que tenhamos que ir a pé, nem que tenhamos que ir descalços, nem que tenhamos que ir rotos, nem que tenhamos que não sei como nós juramos, nós fizemos um juramento de zelar pelos cidadãos, dar a vida se for necessário, é isso que faremos. Evidentemente competiu-me e viram apelar, evidentemente, às autoridades para pedir, que é a única forma que nós temos de... É perseverança, é esperança sempre que nos vão ouvir, que nos vão ajudar e se não vier hoje, venha amanhã, se não vier amanhã, bem depois. E evidentemente a minha principal dificuldade é que tenho que rejuvenescer a equipa. Pronto, há muitas dificuldades a nível do país e tem havido dificuldades em entrar pessoas para a administração pública, não é? Nós somos bombeiros da autarquia, a autarquia é Estado. Salvador Almeida referiu mesmo uma revisão do regime jurídico dos bombeiros sapadores. Pelos sapadores todos do país, haver, portanto, alteração legislativa ao nosso regime jurídico
e também muito rapidamente podermos fazer os concursos para a formação. Nós, para fazermos formação, temos que fazer concursos para nos habilitarmos a essa formação, daí vê o grau de exigência que ela tem, porque sem isso não é possível os homens serem promovidos. Ora, não é possível dar responsabilidades, estabelecer hierarquias e numa estrutura que, embora seja uma estrutura civil, mas é uma estrutura que tem muitas similitudes com os militares. E, portanto, a hierarquia é muitíssimo importante para que a responsabilidade possa ser assumida. A unidade de comando é muito importante. Quem comanda, quem tem responsabilidades, tem que estar capacitado, tem que ter essa função muito bem definida. E, à medida que não vai havendo essa formação, eles vão se mantendo nos postos. Tenho aqui homens há 15 anos no mesmo posto. Ora, não é possível. O raio-x das dificuldades dos sapadores em vésperas da época de maior trabalho e mais crítica para o setor, o tempo dos incêndios. Seguimos agora com a atualidade regional. Luís Filipe Menezes, candidato do PSD à Câmara do Porto, acusou na segunda-feira Rui Moreira de estar a aprender o mau caminho da má política dos partidos. Menezes respondeu assim ao candidato independente, que no fim de semana sugeriu que o atual autarca de Gaia se está a demarcar do governo. Depois de pedir que não se perdesse tempo com Rodriguinhos, o ex-líder do PSD defendeu o atual primeiro-ministro e mencionou o facto dos resultados da austeridade não estarem a ser positivos em lado nenhum. Este ano, a família Aguiar Branco divide-se. De um lado está José Pedro Aguiar Branco, candidato à Assembleia Municipal do Porto pelo PSD, e do outro, seu pai, Fernando Aguiar Branco, como mandatário da candidatura do socialista Manuel Pizarro à Câmara do Porto. Manuel Pizarro mostra-se orgulhoso por poder contar com o apoio do advogado de quase 90 anos e antigo vereador da Câmara do Porto entre 1972 e 1974. O socialista refere ainda que o seu agora mandatário só apoia as pessoas nas quais acredita. Vê-lo em 96 na candidatura de Jorge Sampaio e já o tinha feito na reeleição de Mário Soares. Em homenagem ao estudante Marlon Correia, que foi vítima de assassinato no recinto da Queima das Fitas, a Universidade do Porto decidiu que hoje será um dia de luto em toda a academia. Para assinalar este dia, todas as faculdades e serviços autónomos devem colocar bandeiras a meia haste. Os estudantes dispostos a assistir às cerimónias agendadas estão dispensados das atividades escolares. Em memória ao jovem finalista de desporto, realizou-se esta manhã uma missa na igreja de Arcozelo. O ministro da Defesa e candidato do PSD à Assembleia Municipal do Porto, José Pedro Aguiar Branco, assegurou ontem que irão existir dificuldades na campanha das autárquicas. Apesar disso, Aguiar Branco garante não deixar que esta situação o amedronte, lembrando que este é um dos momentos mais críticos da história da nossa democracia. Aguiar Branco admitiu ainda que os conflitos com o candidato social-democrata, Luís Filipe Menezes, duram devido às diferenças entre ambos e foi exatamente por esta razão que o candidato pelo PSD aceitou o convite do autarca de Gaia para integrar a sua candidatura. A estação de São Bento é considerada como uma das estações ferroviárias mais belas de Portugal e do mundo. A Regiões TV decidiu comparar esta estação com outra mais moderna. Uma das mais belas do mundo, das mais movimentadas e muito rica ao nível arquitetónico. Estação de São Bento, 5 da tarde. À mesma hora, mais silenciosa e com um estilo mais moderno, a Estação da Trofa. São visíveis as diferenças entre estas duas estações. A Estação Ferroviária de São Bento foi edificada no princípio do século XX, no local onde existiu o convento de São Bento de Ave Maria. Os 20.000 azulejos que decoram as paredes do átrio da estação são o sal deste monumento de interesse público que, sendo uma atração turística, não perde a sua função utilitária. Assim o mostra o frenesim dos passageiros a entrar e a sair,
das composições amarelas. A estação ferroviária da Trofa recebeu a sua nova imagem a 15 de agosto de 2010. Inspirada numa famosa ponte da cidade, a estação tem traços mais simples, resultantes de uma arquitetura mais moderna e delicada. A azáfama não existe. A única voz ouvida é a do operador da estação e o único barulho chega com o comboio. 35 minutos de viagem separam estas duas estações. Chegados a São Bento, o frémito continua. Apesar da pressa em apanhar o comboio para chegar a casa, há sempre tempo para falar sobre a estação. E as opiniões são unânimes. Acho bem que a estação seja considerada uma das mais belas do mundo. Acho bem. Pode trazer vantagens para o turismo, por exemplo. Acho que é algo que é muito bom para Portugal, portanto, devido à história que representa aqui nos azulejos. O facto de estar tão bonita atrai realmente mais turismo, mais pessoas para visitarem a estação, porque ainda agora vi ali pessoas a fotografar e acho muito bem. Pronto, para ver se há realmente alguma melhoria, principalmente a nível da economia, como nós estamos, não é? Isto agora está tudo para os cortes e não sei o quê, para vir algumas divisas cá para o nosso país. Apesar de todos os elementos terem um elevado valor histórico, há quem goste, mas também há quem não goste dessas pequenas particularidades que, por alguma razão, desfeiam um pouco o objeto artístico, mas são eles os indicadores de que estamos num espaço fervilhante de vida e não num museu. Continuamos agora com o comentário neste Jornal Regional, hoje com António Meira. António, seja bem-vindo ao comentário do jornal. O Ministro das Finanças disse hoje que a emissão de dívida há 10 anos foi um grande sucesso. Salientou também que a procura superou aquela que era a oferta da nossa dívida em 3 vezes. O que é que isto significa? Como é que acompanhou a emissão de dívida portuguesa? Ora bem, todos dizem que é um sucesso, eu acho que não. Não quero ser do contra, mas não é 100% sucesso. Porquê? Porque, em primeiro lugar, a dívida, mais de 80%, ficou na mão de investidores estrangeiros. Só por aí é um problema, porque continuamos dependentes de investidores estrangeiros. A taxa de juro parece-me razoável, 5,6%. Exatamente. Parece-me razoável a 10 anos. Eu acrescento que há empresas portuguesas, ou com sede em Portugal, por exemplo, o Banco Popular, emitiu obrigações recentemente a 2 anos a 5%. Mas como Portugal foi a primeira vez nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos e meio, quase 3, que regressou aos mercados, parece-me razoável a taxa de juro. Agora, temos que ver, na próxima emissão de obrigações, se for a 5 anos, temos que ver se a taxa de juros se aproxima da taxa de juros de 10. Se aproximar, é negativo. Se ficar distante, quando eu digo distante, estou a falar em 2 pontos, em 2%, para que as pessoas percebam melhor. Terá que ficar, para ser positivo, abaixo destes 5,7%? Muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo, aí uns 30%, no mínimo. Porque se ficar muito próximo, aliás, foi o que aconteceu em Espanha, foi o que aconteceu em Itália, foi o que aconteceu à Irlanda e em Portugal, quando a taxa de juro das obrigações com maturidade intermédia se aproximou da taxa de juro com a maturidade mais longa, que no caso português é 10 anos. É 10 anos, e aí é que começaram a ver os problemas. Entretanto, temos que esperar para ver isso. Não deixa de ser um sucesso, mas à custa da austeridade. Os grandes campeões deste sucesso são os contribuintes, os cidadãos. Portanto, isto é um sucesso. Não digo que o Governo também não tenha a cota parte de sucesso, porque impôs a austeridade, a Europa também impôs a austeridade,
E, portanto, os grandes campeões deste sucesso, que realmente superou pelo menos 3 vezes o valor da oferta, mas, na minha opinião, os grandes vencedores são os contribuintes e a austeridade. Que permitiram chegar a este dia e a esta emissão de dívida. Este é um sinal positivo de confiança do mercado também ao nosso país, ou ainda não é este o sinal que devemos esperar? Isto é um primeiro sinal positivo. Temos que admitir que é um primeiro sinal positivo. Se não fosse positivo, a taxa de juros não seria 5,6%, nem haveria a procura que existiu. Há outros sinais que só quando forem alterados, por exemplo, o rating, só quando as agências de rating alterarem o rating, e só irão alterar o rating em função do sucesso da emissão das obrigações, neste caso ao mercado primário. Portanto, aqui temos outro problema, ao mercado primário, que absorveu praticamente toda a emissão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são clientes institucionais que compraram as obrigações todas. Era preferível distribuir as obrigações por 100 mil clientes do que por 10 clientes ou 20 clientes. Corremos sempre o perigo, o país corre sempre o perigo de, num futuro próximo, se esses investidores, o tal mercado que se fala, não é? Se o mercado quiser destabilizar outra vez o país, irá consegui-lo. Creio que não. Eu acho que se o programa da austeridade continuar, é duro, mas provavelmente daqui a 2, 3 anos nós estaremos a refletir essa situação. Em condições de nos financiarmos através destes mercados e não pedir ajuda externa, é isso, António? Sim, exatamente. Portanto, a emissão de obrigações, se estivermos serenidade nos mercados, irá substituir a ajuda do FMI, da Troika e da União Europeia. Não é? Sexta-feira foram anunciadas um pacote de medidas que visam exatamente um corte e uma reforma no Estado pelo Primeiro-Ministro. No domingo ouvimos Paulo Portas contra uma medida em específico, contra a contribuição da sustentabilidade sobre as pensões. Esta medida hoje acaba por cair por terra, pelo menos foi já uma garantia dada pelo Primeiro-Ministro à UGT. A alternativa a esta medida será encontrada pelo CDS. O que é que se passa na coligação? Estes avanços e recuos não seriam de terem acontecido semana passada, faz hoje 8 dias, no Conselho de Ministros e não em conferências de imprensa? Curiosamente, hoje foi anunciado o sucesso desta operação de Portugal entrar novamente, ou de recorrer novamente aos mercados. E também saiu essa notícia de que a taxa ou o imposto sobre os pensionistas e os reformados que iria ser anulado, ou que já estava anulada. Na minha opinião, isto é um arranjo político entre a coligação governamental. E porquê? Porque o CDS já vinha há muito tempo a demonstrar descontentamento com algumas medidas que todo o governo estava a tomar, ou tem tomado, e, portanto, como antes do discurso do Paulo Portas já se sabia, a população não sabe, mas o governo já sabia o sucesso da operação, da emissão das obrigações ou da colocação das obrigações no mercado primário. Portanto, como eles já sabiam, apesar de haver pressões da UGT, da Intersindical também, e da própria população que era afetada diretamente com esta medida, apesar de haver essas pressões, e isto é a minha opinião, isto foi um arranjo político
para dar um pouco mais de alento ao partido minoritário da coligação. E curiosamente as duas notícias saem no mesmo dia. É evidente que quando há emissão de dívida, há dias próprios para emitir dívida, não se emite dívida a qualquer dia, e é anunciado muito antecipadamente aos mercados como é que se vai fazer. Portanto, nós temos um Instituto de Gestão de Crédito Público que trata dessas operações e, portanto, a dívida não foi comunicada no sábado nem na sexta-feira passada. Isto foi comunicado. Já sabia anteriormente que seria neste período existir esta emissão de dívida? Sim, já sabia do sucesso da emissão de dívida. Se a emissão de dívida não tivesse sucesso, a medida iria para a frente. Esta medida, acredita que a medida iria mesmo contra a vontade do partido que se ligou ao contra PSD? A vontade dos pensionistas, dos reformados e se calhar contra a vontade do CDS. Acha que isto mostra que existe contraditório dentro da coligação, ou seja, que existe diálogo e ideias diferentes dentro da coligação, ou quer dizer que a coligação pode eventualmente chegar ao fim mesmo antes do fim desta legislatura? Numa coligação tem que haver diálogo, por isso é que é uma coligação. Também não tem, todos os ministros que compõem a coligação, ou os partidos, não têm que estar sempre de acordo, ou não têm que estar de acordo com tudo aquilo que é decidido no Conselho de Ministros, por exemplo. Acredito que o CDS poderá romper a coligação, não com esta medida dos pensionistas, embora ele dissesse, Paulo Portas, que era a fronteira. Se calhar a próxima medida do género seria mesmo, poderia ser a quebra dessa fronteira, mas como isto é um arranjo político de bastidores, isto no fundo caiu bem ao governo, portanto o governo matou 2 coelhos de uma vez, teve sucesso da operação, da emissão de dívida soberana e acabou por anular a medida que tinha anunciado dias atrás, e portanto situações destas até se podem repetir. Não se podem repetir muitas, senão os cidadãos podem pensar que o governo está a cair nas brincadeiras e depois isto tem as suas consequências, não é? A nova contribuição permitiria uma poupança de 436 milhões de euros em 2014. Há aqui uma alternativa que vai ter que ser encontrada, ao que tudo indica, pelo CDS-PP. Que alternativa poderá ser esta, António? Será alguma coisa que nos vai espantar ou pode até ser uma medida mais previsível? Esta emissão e provavelmente as próximas terão essas poupanças ou muito superiores. Repare, 10 mil milhões de euros a 5,6% são 560 milhões de euros. Portanto, através da emissão... Todos os anos. Portanto, as obrigações pagam juros anuais. Não paga. Quem compra obrigações a 10 anos recebe juros todos os anos. E, portanto, estamos a falar em montantes muito superiores. Daí terem anulado a medida. Estamos a falar em valor, em montantes... Acha mesmo que esta medida já pode ser contraposta? Acho, porque a próxima... acredito que se o nosso país, apesar dos sacrifícios e apesar do sangue que se faz, do desemprego e disso tudo, todas as variáveis que giram à volta da austeridade e do descontentamento, do sentimento das pessoas, eu acho que as próximas emissões de dívida terão, se calhar, mais sucesso do que estas. E as taxas de juros poderão baixar. Recordo que, para terminar, há um ano atrás as taxas de juros estavam nos 9, 10%. E agora portanto, estão nos 5,7%. Portanto, essa poupança irá fazer com que a austeridade diminua. António, obrigada pelos seus esclarecimentos neste Jornal Regional até de hoje 8 dias. E agora as previsões do tempo para amanhã. A chuva continua na quarta-feira em todo o território, com exceção do sul do país. Quanto às máximas, 16 graus para o Porto, 20 para Lisboa e 26 graus de máxima para Faro. A informação está de regresso mais logo aqui à Regens TV. Até lá, tenha uma boa noite.